Muito bem, pessoal. Dando sequência, agora vamos falar sobre o assunto principal, passivos, mas também vamos abordar nesta aula um pouquinho a respeito de patrimônio líquido e também sobre conservadorismo, que é um mecanismo contábil que que faz parte de todas as operações e de todos os sistemas contábeis. Então, vamos lá. Inicialmente, eu trouxe essa figura, antes de adentrar aos conceitos, para destacar algumas coisas sobre o passivo. E a primeira ideia é diferenciar o passivo do que é patrimônio líquido. Então, se nós observarmos na figura, nessa parte sobre o patrimônio líquido, começando por ele, nós temos o seguinte: patrimônio líquido são os recursos que pertencem aos acionistas ou sócios. Então, o patrimônio líquido é um capital próprio e não exigível. O que isso significa? A empresa não tem uma obrigação ou um prazo de devolver esse capital. Acaba sendo, portanto, uma fonte de capital permanente, que serve para financiar a empresa. Então, quando nós olhamos do lado do ativo, vemos que nós temos o correspondente, que totaliza o mesmo valor do ativo, que é a soma de passivos com o patrimônio líquido. E esses dois recursos, passivos e patrimônio líquido, financiam os investimentos do patrimônio líquido. Então, parte desse investimento, que é o patrimônio líquido, é uma fonte de recurso permanente e própria, e a empresa não tem um prazo para devolver isso para os sócios, e espera-se que não devolva, porque isso faz parte das operações da empresa. E temos o passivo exigível. Me desculpem. E esse passivo exigível são exatamente todas as obrigações que fazem parte do passivo circulante e passivo não circulante. E qual a diferença? Sendo uma obrigação exigível, esses recursos do passivo normalmente possuem uma data de vencimento e a empresa constantemente precisa devolver esse recurso. Ou seja, a cada vencimento, por exemplo, de salários, encargos, impostos, financiamentos, fornecedores e contas diversas que ficam a pagar, são passivos, são recursos que a empresa utiliza, entretanto, precisa devolvê-los. Nesse sentido, quando nós pensamos em estrutura de capital, ou seja, a combinação entre fontes de capital própria, patrimônio líquido, e de terceiros, ou seja, todos os passivos, a empresa precisa, enfim, normalmente definir uma proporção que funcione e que seja gerenciável para que a própria empresa consiga existir e realizar as suas atividades. Então, é nesse sentido que entram questões como qual a proporção de dívida que pode ser administrada, qual que é a proporção de dívida que pode permitir com que a empresa cresça sem esse endividamento, que inclusive traz um pagamento de juros, sem que esse conjunto, enfim, de passivos prejudique a empresa. Então, nós temos essa noção inicial na hora de pensar no passivo. E quando nós temos essa noção, nós conseguimos separar o passivo e perceber que são obrigações legais e podem ser também obrigações não formalizadas. Já eu falo sobre isso. Mas qual que é a ideia? A obrigação legal, porque a empresa eventualmente terá será, digamos assim, exigido da empresa algum tipo de pagamento, de devolução monetária. E é aí que entram os conceitos. Porque neste primeiro tópico nós temos o conceito tradicional, que basicamente fala que o passivo é uma obrigação da entidade, que pode ocorrer no curto ou no longo prazo, decorrente de um evento já ocorrido. Alguma obrigação de pagar, né, neste sentido que o conceito tradicional transita. Entretanto, pensando no conceito vigente, no conceito que privilegia a essência econômica sobre a forma legal dos fatos econômicos, dos fatos que afetam o patrimônio, a ideia do passivo é mais abrangente. Então, para o conceito vigente hoje, passivo é uma obrigação presente, então é algo que a empresa precisa ter certeza de que realmente deve, então não se fala em possibilidades de existir um passivo. A empresa precisa ter alguma certeza de que a obrigação existe
e essa obrigação precisa ser derivada de eventos passados, ou seja, não se fala de intenções. Então, se a empresa planeja e coloca no orçamento, por exemplo, os planos para comprar um novo terreno, isso não é um passivo. A empresa não concretizou a obrigação, não efetuou a compra, talvez a prazo deste terreno. Então, o passivo ele precisa ser uma obrigação presente, derivado de eventos que já aconteceram, e um dos principais pontos é a liquidação. Se espera, né, que a liquidação, ou seja, o pagamento desse passivo, resulte na saída de recursos da entidade, e não apenas dinheiro, mas recursos da entidade que são capazes de gerar benefícios econômicos. E aqui os conceitos começam a se entrelaçar, e se nós lembrarmos da aula de passivo, a aula anterior, nós podemos lembrar, né, com isso, que os ativos são recursos econômicos, são recursos que pelo menos têm o potencial de gerar caixa, ou seja, recursos que têm o potencial de gerar benefícios econômicos. Então, o que nós podemos pensar a partir disso? E os passivos, quando a gente pensa na sua liquidação, vejam comigo nesse box empontilhado, podem ser liquidados, quitados ou pagos, enfim, com dinheiro, também com a transferência de outros ativos para se quitar um passivo qualquer. Também pode haver a prestação de serviços em troca do pagamento de passivos, ou seja, uma dívida, um empréstimo, alguma obrigação a pagar que a empresa eventualmente possua. Também pode acontecer a substituição de uma obrigação por outra. Por exemplo, quando a empresa negocia uma dívida por outra com um vencimento mais longo, naquele mesmo valor, e, consequentemente, com certeza, teríamos aí uma cobrança de juros, né, ou seja, uma renegociação. E também há a possibilidade de se converter passivos, né, obrigações, em capital. Por exemplo, uma empresa tem um financiamento, e esse financiamento é para 10 anos, financiamento para expansão. E existe uma cláusula contratual que fala que essa dívida que a empresa tem com o banco pode, ao final do contrato, dependendo se o pagamento foi feito ou não, se converter em capital, ou seja, de repente aquela dívida se torna uma parte do capital próprio, do patrimônio líquido, e a empresa assume a existência de um novo sócio na proporção daquele valor em relação ao patrimônio líquido anterior. E, claro, também é possível se extinguir obrigações sem o pagamento, né, sem, no caso, o pagamento para quem deve ou o recebimento para quem tem a expectativa de receber. Ou seja, isso pode acontecer quando há uma renúncia da obrigação ou a perda do direito credor, né, talvez porque a dívida expirou e não pode mais ser cobrada, né. Então, a lógica é essa. Então, quando nós olhamos aqui para esses três círculos, só se fala em passivo se esses três elementos se fizerem presentes. Então, o que precisa ficar claro no passivo, muitas vezes, é a existência da obrigação. Nós vamos ver daqui a pouco que podem haver dúvidas quanto à existência do passivo, e temos também que pensar no seguinte: a liquidação resulta num desembolso, mas talvez não diretamente saída de caixa, porque passivos podem, enfim, ser quitados das formas como eu descrevi aqui nesse pontilhado. E aí nós podemos ir para frente pensando no seguinte: como que os passivos surgem? Como que os passivos se originam? E talvez, será que esses passivos não têm a ver com despesas? Na verdade, sim. Nós vamos ver isso mais para frente, especificamente na próxima aula, mas focando exatamente sobre passivos. Vejam que aqui, no primeiro tópico, nós temos uma pista muito importante sobre como tratar os passivos. E, de modo geral, os passivos resultam da transação, de alguma transação em que a entidade obtém um recurso econômico. Então, vejam que interessante. É uma obrigação, a empresa tem uma obrigação de pagar, e, normalmente, claro, existem outras situações que já vou abordar, quando existe o passivo, a empresa acaba recebendo algum recurso em troca. Por exemplo, compra de mercadorias a prazo. Isso gera
um aumento no estoque, claro, a empresa passa a dever aos seus fornecedores. Então, qual recurso foi obtido na assunção desse passivo? Os estoques. Outro exemplo, salários. Salários refletem na remuneração da pessoa e também dos encargos. Então, qual foi o recurso econômico obtido? A mão de obra, a dedicação de uma pessoa qualquer pelo tempo que ela foi contratada e prestou serviços na empresa. Então, vejam que nós temos recursos econômicos que são obtidos e que podem ser percebidos mais diretamente ou mais indiretamente. Então, uma das lógicas é: obrigações são assumidas quando a empresa obtém recursos econômicos, e existem outras situações. Uma delas está aqui listada no segundo tópico, que é quando a empresa pode assumir uma obrigação devido a práticas usuais de negócios. Por exemplo, uma empresa de computadores ou de eletrônicos, celular, liquidificador, enfim, que oferece garantias. Então, por exemplo, eu utilizo uma marca de computador que oferece 1 ano de garantia. A garantia normal é 1 ano. Pode ser estendida mediante pagamento, mas de fábrica é 1 ano. E a empresa, para oferecer isso, deve ter alguma segurança que os computadores terão alguma qualidade para não apresentarem problemas, pelo menos dentro desse período. E realmente, os computadores dessa marca, né, eu estou usando o segundo computador dessa marca, podem ser utilizados tranquilamente por 2, 3 anos, sem apresentar sinal de cansaço, digamos assim. Ou seja, não é defeito, mas talvez a necessidade de uma manutenção ou alguma troca de peça. Então, a empresa ela consegue oferecer garantia e tem alguma previsibilidade que uma pequena proporção dos computadores pode apresentar defeito. Mas notem que quando, vamos supor, a empresa assume a garantia nesse patamar e tem uma noção, baseada no histórico, por exemplo, que 2% dos computadores precisam ser substituídos dentro deste ano de garantia, a empresa precisa provisionar um passivo para cobrir, ou seja, acaba gerando uma obrigação, né, algo que ela vai ter que pagar para ressarcir esses computadores, no exemplo que eu utilizei aqui, 2%, para que a empresa consiga, enfim, cobrir, tenha previsibilidade para pagar essa obrigação. Então, neste caso, não tem uma contrapartida de recursos econômicos, a empresa acaba pagando, né, ressarcindo, e não há uma contrapartida positiva. Então, a empresa não gera receita, não entra um ativo para a empresa, pelo contrário, é uma provisão que acaba sendo uma perda. Mas faz parte do jogo, e basta perceber que quanto maior a confiança no produto, maior a garantia. Produtos, por exemplo, que possam ter uma garantia inferior, talvez porque a empresa não assegura uma durabilidade longa, né? Então, é bastante tranquilo de perceber isso. Então, marcas que oferecem garantias longas, eventualmente vão buscar evitar esse tipo de obrigação, fazendo produtos que durem, né, e que tenham uma vida mais estendida. Então, o passivo pode surgir quando uma empresa obtém um recurso econômico, também em decorrência de práticas usuais, como esse caso das garantias, mas também pode acontecer uma situação que é alheia à vontade da empresa, quando ocorre alguma contingência. Eu vou explicar isso melhor, mas eu trago agora esse termo contingência para explicar o seguinte: quando nós operamos no ambiente econômico, nós temos uma série de riscos. Muitos desses riscos não são evidentes, e eventualmente a empresa pode ser processada, por exemplo, por conta de alguma questão trabalhista, civil, dependendo da situação, envolvendo até questões ambientais. Nesse sentido, existe todo um passivo que não existe, mas que a empresa pode estar sujeita a, enfim, a ser afetada por esse risco, e eventualmente um passivo pode surgir. Por exemplo, um processo em função de relações trabalhistas, em que a empresa pode sim ter algum problema nas relações de trabalho, ou eventualmente não. Ou não, talvez da forma como foi colocada no processo. Mas também pode acontecer
né, um outro exemplo, uma empresa que, enfim, cause algum dano ambiental, talvez por algum acidente, e isso pode ocasionar um passivo ambiental envolvendo indenizações, envolvendo a necessidade de reestabelecer o ambiente afetado por conta de um acidente ambiental e assim por diante. Então, notem que o passivo também pode surgir não de repente, mas em função dos riscos que a empresa assume para funcionar. Normalmente, nós temos aí uma questão jurídica que é bastante presente, porque são situações em que a empresa digamos assim, atingida, normalmente judicialmente, por conta de algum problema que possa acontecer. Então, de forma geral, os passivos têm essas três possíveis origens, mas nós precisamos falar, e esse vai ser o principal foco da aula, sobre como se mensura e reconhece os passivos. Então é importante destacar, né, e relembrar que o reconhecimento envolve incorporar algum elemento patrimonial ou de desempenho na contabilidade, neste caso, os passivos. E para se reconhecer o passivo, depende da mensuração. Nós precisamos ter alguma certeza para mensurar as obrigações que correspondem a passivos. Mas aqui nós temos uma questão fundamental que é o seguinte. Então, notem que no primeiro item, nós temos o seguinte. Para mensurar e reconhecer, primeiro, básico, primeiro de tudo mesmo, as obrigações precisam corresponder à definição de passivo. Então, aqueles três critérios que nós vimos aqui, todos eles precisam estar claros e bem entendidos. Mas tem um porém. Quando a questão do passivo surge, nós temos que lembrar que isso exige da empresa recursos. Então, diferentemente dos ativos, em que um ativo não contabilizado pode indicar uma riqueza oculta, uma riqueza pouco conhecida, e o que seria benéfico para a empresa, a existência de passivos ocultos podem prejudicar ou até acabar com a existência de alguma empresa. Então, nós somos mais cuidadosos e conservadores quando se fala de passivo, né? Então, tentando já adiantar essa questão do conservadorismo, como que funciona? Para que os usuários da informação contábil tenham as expectativas no lugar, de modo balanceado, sem que isso afete de forma enviesada a tomada de decisão, como que funciona o conservadorismo? Né, com base num princípio de prudência, se a empresa tiver duas opções possíveis, nós optamos pela subvaloração de ativos e receitas, para que não crie-se uma expectativa exagerada quanto aos valores de ativos e receitas, ou seja, se a gente subvalora esses itens, e talvez esses itens estejam a maior, uma surpresa positiva, isso não vai ser tão ruim quanto sobreavaliar uma receita ou um ativo e, de repente, esses itens valerem menos. Então, a ideia do conservadorismo é balizar as expectativas, se for possível escolher, né, buscando as menores opções em termos de valores para ativos e receitas, e para os passivos e despesas, é o contrário. Então, se nós temos duas opções, temos que optar por aquela que é maior para valores de passivos e receita e despesas. Por quê? Porque os passivos exigem saídas de caixa, e a depender do volume, isso pode gerar passivos, claro, despesas ou até perdas que prejudiquem o funcionamento ou até a existência da empresa. Então, enquanto no ativo nós precisamos ter alguma certeza razoável, no caso dos passivos, eu até deixei aqui em vermelho, é importante que, para se reconhecer um passivo, a transação possa ser mensurável ou pelo menos razoavelmente estimada. Então, aqui é uma situação diferente. Nós não admitimos alguma incerteza para se avaliar e reconhecer ativos,
Mas, na ocasião de se reconhecer passivos, nós somos um pouco mais conservadores, nós admitimos um pouco mais de incerteza para manter as expectativas no lugar, porque, eventualmente, a empresa pode ter passivos, no caso, obrigações contra si, que podem afetar, enfim, a sua existência ou a dinâmica de caixa e resultados. Enfim, e esses 4 itens que estão aqui na tela, né, já alterei alguns exemplos, servem para que nós sigamos uma espécie de ritual para o reconhecimento. Por quê? Primeiro temos que seguir o conceito. Depois temos que buscar alguma forma de mensurar, pelo menos estimar razoavelmente. E claro, se for uma informação relevante, né, isso precisa ser levado em conta, ou seja, se for uma informação que pode afetar a tomada de decisão dos usuários, alguma informação que não pode ser omitida, ou talvez reconhecido direto para a despesa, vai depender muito da situação, né, reconhecido como uma perda, por exemplo, e normalmente alguns passivos são reconhecidos como tal e depois refletem negativamente no patrimônio, enfim, por meio de perdas ou despesas, mas, além da relevância, precisa ser uma informação fidedigna. Então, precisamos encontrar formas de retratar este passivo, porque apesar das incertezas, não é uma situação bagunçada. Nós precisamos encontrar uma forma de identificar o evento passivo, nesse caso, o item número 1 aqui que está na tela, para então buscar uma forma de mensurar de forma que seja uma informação relevante e fidedigna. E como nós temos muitas incertezas, quando nós falamos de passivo, nós temos algumas categorias, uma espécie de gradação para lidar com esses elementos do balanço patrimonial. Mas antes, um alerta. Se algum passivo não puder ser mensurado com confiança, dependendo da situação, e eu explico isso daqui a pouquinho, dependendo da situação, temos que divulgá-lo em nota explicativa. Então, notem que, dentro do processo contábil, existe a identificação do fenômeno econômico, para, então, esse fenômeno identificado ser mensurado, registrado e, então, divulgado, quando for o caso. Em algumas situações, nós não conseguimos identificar claramente, tampouco mensurar e reconhecer, mas é possível divulgar a possibilidade de existência de um eventual passivo. Então, notem que é um cuidado adicional para que as expectativas sejam mais ancoradas na realidade, ou seja, qual a mensagem que um passivo divulgado, porém não incorporado no balanço patrimonial diz? Que existe a possibilidade da empresa sofrer com alguma obrigação que pode exigir saída de caixa. E se for algo relevante e com algum grau de certeza, isso pode ser informado apenas textualmente ou até com alguma estimativa de valor, para que os acionistas, por exemplo, para que os credores também entendam que existe a possibilidade da empresa sofrer com aquela obrigação. Então, é algo bastante importante e esse é o maior cuidado que nós temos que ter diante de passivos. E aí, a maior questão nesse sentido são as incertezas que pairam sobre os passivos quando se fala de mensuração. E quando nós falamos de mensuração, nós temos duas características que precisam ser observadas. Porque nós precisamos encontrar uma forma de mensurar os passivos e precisamos ter alguma certeza se o passivo existe, né? E dependendo de quão claro é a existência do passivo, essa questão da mensuração fica mais ou menos clara. E é o que nós vamos explorar a partir de agora, né? Porque tentando colocar num gradiente, né, em relação às incertezas quanto ao passivo, nós temos 4 cenários possíveis, que é o que nós vamos explorar agora. Então, vejam que aqui no primeiro cenário, temos o cenário A. E esse cenário A é o mais simples e previsível. É aquele caso em que o passivo é conhecido e também sabemos o montante do passivo. Então, nós temos uma dupla certeza.
passivo conhecido, eu também sei o montante. 2 checks, né? Então, aqui, eu até coloquei um exemplo clássico, é o caso dos fornecedores. Por exemplo, a empresa comprou liquidificadores para revender e vai pagar daqui 60 dias, uma única parcela. Então, não há dúvida se o passivo existe. Então, eu conheço o passivo, com certeza saberei o valor, conforme as condições acordadas, podendo ser conferido, inclusive, na nota fiscal. Mesma coisa, se nós pensarmos no financiamento, vai ter um contrato estipulando os detalhamentos sobre o pagamento. Mesma coisa, pensando nos impostos, temos sempre a data de pagamento clara, e os períodos de apuração e as formas de apurar esse imposto. Mesmo sentido, quando nós pensamos nos salários. A pessoa trabalha por 30 dias, tem que receber até o 5º dia útil, conforme o valor do contrato de trabalho, normalmente estabelecido na carteira de trabalho. Mas, nem todos os passivos são tão claros quanto esses exemplos que eu apresentei agora. E até conectando com a questão da folha de pagamento, pode haver situações em que nós até conhecemos o passivo, sabemos que devemos, enquanto empresa, mas o montante não é tão claro. Ou seja, o cenário agora é, eu sei que o passivo existe, mas eu tenho dúvidas quanto ao valor. E aí nós podemos pensar, por exemplo, nos valores correspondentes ao 13º salário, e também férias. Então, neste caso aqui, nós precisamos trabalhar com estimativas. Por que estimativas? A ideia da estimativa é o seguinte: eu sei que devo, por isso que o passivo é conhecido, mas eu não conheço precisamente o valor devido. Então, é preciso se fazer uma estimativa para que a contabilidade reflita esse passivo. E aí o exemplo do 13º é bem interessante. E vamos supor que nós estejamos em janeiro. Então, ali em janeiro, uma empresa com apenas um funcionário tem, claro, qual é o valor do salário a cada mês trabalhado. Mas nós não sabemos se essa pessoa chegará ao final do ano na empresa, trabalhando na empresa. Mas se a pessoa chegar até o final do ano, terá um 13º salário inteiro, porque trabalhou durante os 12 anos, os 12 meses. Porém, se essa pessoa pede demissão ou é demitida em agosto, essa pessoa terá direito a uma proporção de 8/12 do 13º salário, ou seja, só o correspondente ao período trabalhado. Então, para que a empresa se prepare e vá efetivamente provisionando para que haja caixa para pagar essa obrigação no futuro, seja nesse momento de rescisão ou no final do ano, o que é necessário? Fazer uma provisão mensal que reflita o progresso desse passivo, ou seja, a cada mês a pessoa tem direito a um pedacinho do 13º. Então, isso é relativamente fácil quando a pessoa tem um salário fixo. Então, se é a situação de uma pessoa que tem horas extras ou também recebe comissão, vai ter uma parcela variável, também vai ter que ser provisionada, porém pela média, né? Então, na média, nós vamos preparando a empresa, reconhecendo a obrigação pedacinho por pedacinho, para, no momento que a empresa tiver que pagar esse 13º, esse passivo esteja ali provisionado e estimado no balanço patrimonial. Pode ser que o pagamento tenha que ser acima ou abaixo da provisão. No momento de pagamento, nós vamos ajustar e saber quanto. Mas vejam que, pegando esse exemplo, olhando no final do ano, não vai aparecer do nada R$ 1.000 de 13º para a empresa pagar. Lembrando que eu usei como exemplo uma pessoa com esse salário. Esse valor será provisionado mês a mês e acumulado, 100, 200, 300, até no 12º mês, no final do ano, estar claro, 13º, R$ 1.200, temos que pagar uma parcela em novembro, 30 de novembro, e a segunda até dia 20 de dezembro. Entretanto, essa parcela de 13º poderia ser paga de fevereiro até o dia 30 de novembro.
Então, notem que as empresas não deveriam se surpreender diante de uma obrigação como essa, porque a provisão tem o papel de preparar e apontar para a empresa, né, dando o seguinte sinal: você terá que pagar isso conforme as datas esperadas. Nós não temos certeza do valor, mas a estimativa é essa. Ou seja, aqui nós temos um componente de incerteza, que nós não sabemos exatamente qual o montante, mas é possível fazer alguma aproximação. E aqui o mesmo vale para férias, e dependendo da situação, até para provisões envolvendo processos, por exemplo, um processo civil ou trabalhista. Porém, para se provisionar esse tipo de coisa relacionado a processos, precisamos ter alguma certeza de que a ação judicial, enfim, já reflete uma decisão, talvez uma decisão definitiva, que não caiba alguma reabertura de processo, ou que não tem como recorrer, né? Então, vejam que nós temos uma possibilidade em aberto, até termos alguma certeza para se estimar ou efetivamente cravar o valor dos passivos. Porém, indo adiante, nós ainda temos mais 2 graus de incerteza. Um deles é quando nós não sabemos se o passivo existe, é o contrário do cenário B. Então, a existência do passivo não é certa, mas o pagamento, olhem lá, pode ser estimado. Então, eu não sei se o passivo existe, mas eu sei do pagamento. E aqui um exemplo que geralmente eu utilizo é o caso das milhas aéreas, mas pode ser também pontos de cartão de crédito ou algum vale presente. Então, em qual sentido? Pensem, por exemplo, em alguém que tem uma quantidade de milhas aéreas que totaliza R$ 500. E essa pessoa acumulou essas milhas aéreas ao longo de 2020, por exemplo, e todas essas milhas acumuladas ao longo de 2020 têm a validade de até 12 meses, ou seja, até o final do ano seguinte. Então, esses R$ 500 precisam ser utilizados até o último dia de 2021. Caso contrário, expirarão. Então, a pessoa pode usar ao longo de 2020 esse valor até o limite do ano seguinte. Então, percebam que quando eu falo, né, quando eu traço esse cenário, a empresa, enfim, que concedeu essas milhas aéreas, essa possibilidade de utilização dessas milhas aéreas, tem a seguinte expectativa: a pessoa tem direito de receber R$ 500 e vai usar isso como? Talvez desconto, usando como desconto em uma passagem aérea, talvez trocando essas milhas por algum produto, vendendo essas milhas, enfim, existe uma série de possibilidades. Mas a empresa não tem certeza de quando essas milhas serão trocadas e se serão trocadas, porque elas têm uma data de validade. E muitas vezes as pessoas acabam não utilizando as milhas aéreas, os pontos do cartão, o vale presente, e isso expira, ou seja, a obrigação expira e então é extinta e a empresa não tem que pagar nada. Por quê? Ora, a pessoa não resgatou, não utilizou aquele crédito. Então a empresa não tem que pagar nada, simplesmente fica por isso mesmo. A empresa, por outro lado, acaba, dependendo do caso, ganhando, porque não precisou pagar, não teve uma contrapartida. Então, como eu não sei se, nesse exemplo dos R$ 500, se essas milhas aéreas serão resgatadas em outubro de 2020, em dezembro de 2020, ou em qualquer mês até dezembro de 2021, o que acontece? É preciso estimar, então esses R$ 500 se tornam uma provisão, e fica ali no balanço pelo prazo de validade. Por quê? Para que a empresa se prepare e saiba que deve aquele valor para alguém e que isso pode ser reclamado até o prazo de 31 de dezembro de 2021. Se a pessoa resgata em fevereiro, a empresa está preparada. Se o caso for um resgate em outubro, também. Mas a pessoa esquece e não resgata, aí a obrigação estava ali e é revertida, porque não houve o resgate.
Mas seria muito complicado se não houvesse esse tipo de provisão e, lembrando, sempre há resgates. Então, mesmo que não seja 100%, enfim, pode ser metade, 10%, 20%, notem que é necessário fazer alguma provisão que reflita esse passivo potencial, para que a empresa não seja, enfim, surpreendida com passivos entrando, exigindo da empresa desembolsos. Então, é uma forma de preparar a empresa por obrigações que serão, enfim, reclamadas e que exigirão saídas de caixa. Então, essa é a ideia. E aí nós podemos passar para um cenário nebuloso, na verdade, o maior de todos, e dentro desse cenário, nós não temos certezas, só incertezas. Então, nós não sabemos se o passivo existe, tampouco o seu montante. E aí, nesse caso, nós não conseguimos nem falar que existe um passivo, mas sim, em vermelho, contingência. Porque é difícil você imaginar uma obrigação, ter clareza disso, porque nós temos incerteza sobre se a empresa deve e qual o valor dessa obrigação. Então, nesse sentido, quando nós temos uma contingência, é necessário ter um cuidado adicional, porque essa contingência pode se transformar realmente num passivo ou não. Ou seja, a situação pode ficar mais clara e a empresa pode, enfim, de alguma forma, ter um passivo futuramente. E é por isso, nas últimas duas linhas, que nós temos o seguinte, né? Existe uma classificação de contingências que envolve a probabilidade de ocorrência. E a probabilidade é provável, que é a mais certa de acontecer, possível, né, razoavelmente possível, ou mais, ou temos dois gradientes de possibilidades aqui, ou remota. E quando nós passamos para essa tabela, fica um pouco mais claro, porque dentro das contingências, nós precisamos ter a seguinte postura: possibilidade remota de ocorrência. Então, vamos pegar o exemplo de um processo. Por exemplo, é um banco qualquer, e uma pessoa processou o banco por questões trabalhistas depois de 20 anos trabalhando, e aí esse processo tem várias questões, e como é uma ação, né, que pode ter valores elevados, talvez percorra um tempo longo no tempo, ao longo do tempo, a pessoa pede também correção monetária conforme os juros praticados do banco. Aí essa ação aparece para o banco com um valor de 100 milhões de reais. E a empresa recebe a notícia de que foi processada nesse valor. Neste ponto, essa situação não é um passivo. Não é, então, necessário ir lá no balanço patrimonial, enfim, na contabilidade, e registrar o passivo e a correspondente perda, que vai refletir depois numa saída de caixa. Não. Então, o que é necessário? Bom, é necessário o seguinte agora: considerar essa situação como, bom, existe uma possibilidade? Talvez. Que possibilidade é essa? Neste caso é remota, porque nós não temos certeza de como que o processo vai se desenrolar. Então, como nós não temos certeza alguma, nós não sabemos se esse processo vai ser esse valor, mas aparentemente tem como discutir isso, talvez até recorrer e diminuir esse valor. Então, notem que se nesse caso a gente coloca na contabilidade 100 milhões, nós estaríamos sendo imprudentes. Nós precisamos ter alguma certeza da existência do passivo, nós não sabemos nem se a empresa vai pagar. Se vai pagar isso quando? E também do valor. Então, é uma situação de ocorrência, enfim, aparentemente remota, então não se faz nada. Mas vamos supor que passou um ano, o processo está correndo, e, enfim, a empresa percebeu que não é esse valor,
e o valor agora está menor. Está numa segunda instância, por exemplo, com um valor menor. Então, a empresa já começa a ter alguma certeza de que vai ter que pagar alguma coisa, mas não é aqueles 100 mil reais, 100 milhões de reais. Então, a empresa conseguiu reduzir esse valor, enfim, era um valor abusivo, que não tem a ver com a realidade. A empresa percebe que é um valor que vai ter que pagar, mas ainda não tem clareza sobre quanto. Então, na hora que as coisas começam a se materializar, né, digamos assim, depois de 2, 3 trimestres, a empresa pode informar. Existem processos em cursos que ainda estão sendo julgados e que a empresa ainda não tem segurança para estimar o valor, que não condiz com o histórico que a empresa está habituada. Então, aí, neste caso, quando o fenômeno se torna possível, aí nós podemos usar apenas a divulgação. A divulgação no sentido que vamos informar nas notas explicativas, porém sem acrescentar isso ao balanço patrimonial e também sem afetar a DRE. Não é que isso seja errado. Nós não temos ainda uma probabilidade de ocorrência clara, então apenas divulgamos. Mas vamos supor que agora as coisas ficaram mais claras, dentro do que a empresa está habituada, e aparentemente, já que bancos normalmente têm experiência com processos de diversas naturezas, inclusive tributários, ou seja, são sempre acionadas na justiça, na média, então agora, aparentemente, essa ação, a empresa percebe que vai ter um comportamento parecido com outras ações que a empresa já lidou, né, com ações parecidas. Então, agora, dá até para divulgar em notas explicativas, sendo uma ação, 2 ou 10, e aí é possível, nesse estágio, divulgar notas explicativas com mais detalhes, talvez apontando uma possibilidade de valor. Por quê? Não é mensurável com suficiente segurança? Não, mas a empresa espera que aquela ação, por exemplo, vai ficar em torno de 2 milhões de reais, conforme a experiência. Por quê? Porque já está em segunda instância e aparentemente vai ser resolvido ali com acordo. Então a empresa já consegue definir dessa forma. E aí passou mais um trimestre, foi decidido, ficou em 1,5 milhão, a ser pago em 10 parcelas. Aí sim, isso será incorporado na contabilidade, nós temos uma clareza mais transparente de que é um passivo e que é um evento provável, né, de provável ocorrência, e já conseguimos mensurar também com alguma segurança, a estipular um valor. E talvez vamos ter muita segurança se a ação já tiver sido finalizada. E aí é possível provisionar. Mas seria possível provisionar mais ou menos na transição desse estágio, quando a empresa tem alguma certeza e consegue provisionar com alguma segurança o valor. Então, eu fecho o exemplo com uma situação mais clara, mas seria possível provisionar quando as circunstâncias estão ali, digamos assim, em linha com o histórico que a empresa está habituada. Então, percebam que na questão dos passivos contingenciais, nós não podemos simplesmente tentar capturar todo aquele passivo que está no ar e trazer para dentro da contabilidade. É necessário exercer julgamento profissional e tentar abordar a situação conforme esses gradientes que eu destaquei, que também estão discutidos no CPC 00, no capítulo sobre reconhecimento e mensuração de passivos. É preciso ter alguma clareza sobre a existência e o valor do passivo. E quando nós estamos numa situação das mais incertas, também é possível antever o evento, pelo menos anunciá-lo nas divulgações em notas explicativas, se for uma situação de contingência passiva, né, ou passivo contingencial. E aí eu aproveito e faço um parêntese para destacar que a situação pode ser parecida pensando no ativo, porque talvez a empresa entre com uma ação, digamos, reclamando um crédito tributário. E a empresa até sabe que tem direito, consigo calcular e tem alguma clareza que aquele valor realmente é muito parecido com a realidade, mas como tem a questão do conservadorismo, né, o que acontece? A empresa não pode simplesmente ativar isso, porque vai aparentar que é uma expectativa, né, de adição de valor,
simplesmente porque a empresa tem direito de receber esse crédito tributário. Então, nós temos, se vocês buscarem notas explicativas de empresa, também a possibilidade de ativos contingenciais, que é quando a empresa vai ou pode, na verdade, pode receber algum ativo, né, algum item que se configuraria como ativo, mas que a empresa não tem certeza. E normalmente isso ocorre em uma situação de ações judiciais, quando a empresa pode receber uma indenização ou um ressarcimento de pagamento indevido. Então, só deixa de ser ativo contingente e passa a ser incorporado no ativo como um valor a receber ou até a recebido quando há clareza. No exemplo dos créditos tributários, quando o processo tiver sido julgado e finalizado. Né? Então, essa é uma questão bastante habitual. Então, simplesmente não é requerer do crédito e já ativar, porque isso poderia bagunçar as expectativas dos acionistas, indicando, nossa, a empresa vale mais do que vale hoje, porque tem um valor aqui a ser recebido, e isso acaba afetando também o resultado, porque se um item como esse é, enfim, reconhecido, por exemplo, como um valor a receber, qual a contrapartida? Acabar sendo uma receita, um ganho, uma receita não operacional. Então, isso alteraria o resultado, aumentariam os ativos, mesmo que não afetasse diretamente o caixa, mas melhoraria a expectativa quanto à empresa. Então, notem que os cuidados seguem o conservadorismo, e isso acaba sendo bastante importante, pelo seguinte sentido, para que as expectativas fiquem alinhadas. E até antecipando esse assunto, né, vejam como que o conservadorismo funciona. A ideia é optar pelo cenário menos otimista, porque dentro inclusive do próprio CPC 00, se eu não me engano, no segmento que fala sobre a informação fidedigna, o exercício da prudência é lembrado, e a prudência está presente na maioria dos sistemas contábeis, ativos, passivos, receitas e despesas. E essa é uma forma para segurar o entusiasmo, para alinhar as expectativas de donos, administradores, sócios ou até usuários externos da informação contábil. Então, qual que é a ideia para, enfim, refletir melhor essa situação de conservadorismo ou prudência? Se duas estimativas de valores a receber ou a pagar, né, no futuro são igualmente possíveis, o que o conservadorismo indica, se deve utilizar o menos otimista. Ou seja, para ativos e receitas, busca-se aquela com o menor valor. Para passivos e despesas, aquelas com o maior valor, de modo a não inflar as expectativas de ganho, nós não queremos isso, e não subavaliar as possibilidades de perda ou de saída de caixa. Essa que é a ideia. Então, o conservadorismo visa, né, como para que aconteça um ponto de equilíbrio das expectativas que normalmente são geradas em torno das empresas. E para fechar essa aula, falando sobre o patrimônio líquido, normalmente nós temos na contabilidade societária a visão de que o patrimônio líquido é regido pela DNPL, e isso é verdadeiro. A DNPL organiza o patrimônio líquido, mas o que nós não podemos esquecer? O patrimônio líquido ele é obtido, ali no canto superior esquerdo, pela diferença entre ativos e passivos. Então, em tese, o patrimônio não existe porque o líquido não existe porque ele é a diferença, e essa diferença é o capital da empresa. Então, não existe naqueles moldes que a DMPL aponta, mas ela serve para organizar essa diferença. E a cada período contábil, conforme a empresa produz resultados, ou talvez tenha prejuízo, esse patrimônio líquido vai se alterando, e a DMPL dá conta de organizar e refletir melhor as informações contidas ali no patrimônio líquido. Então, aqui eu só trouxe a listagem de alguns componentes básicos do patrimônio líquido. Eu creio que aquela figura que começa essa aula é um pouco mais clara nesse sentido. E para encerrar, é importante lembrar que o passivo é sempre uma obrigação de se pagar caixa, né? Não se fala em possibilidade.
Então, vejam só, por isso que a figura aqui mostra uma pessoa que está sofrendo com a saída do dinheiro, porque não tem jeito, é uma obrigação e tem que ser pago. Já o patrimônio, né, não é uma obrigação, não é um passivo exigível. O patrimônio líquido tem a ver com uma discrição de pagar caixa. E aí não significa ser discreto, né? Isso seria outra coisa, outro verbo. Discrição é opcionalidade. Então, o patrimônio que os sócios investiram é da empresa e isso forma o patrimônio líquido. Se a empresa é lucrativa, não há a obrigação de distribuir resultado, de distribuir, inclusive, o patrimônio, talvez fazendo uma devolução. Mas existe a opção. E, normalmente, os resultados, pelo menos das empresas mais saudáveis, parte fica na empresa, uma outra parte pode ser distribuída. As empresas que estão em crescimento acelerado normalmente não distribuem resultado. Mas qual que é a situação aqui? Não existe uma obrigação. Se há uma distribuição, é porque se optou por esta alternativa. Então, as obrigações de se pagar, basicamente, são passivos, e essa é mais uma forma de separar o que é patrimônio do que é passivo. Então, lembre-se, o patrimônio da empresa não é exigível, já os passivos, circulantes e não circulantes, o são. E com isso, né, eu creio que nós podemos encerrar esta aula e aguardo vocês para a última deste módulo de teoria da contabilidade.